Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. O livro de Mateus, capítulo 23, ele contraria o que muitas pessoas, inclusive cristãos, dizem sobre ser humilhado. As pessoas, de forma errada, diz que todo aquele que for humilhado será exaltado pelo Senhor. E isso não é verdade, porque no dia a dia, toda pessoa, inclusive os cristãos, são humilhados. No decorrer da vida, em algum momento, ou em vários momentos da vida, nós somos humilhados, sim. Mas a palavra verdadeira diz em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 12, quer dizer, no versículo 12 diz: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Eu não quero tratar aqui com os que se exaltarem, porque esses é o próprio Deus vai tratar. Mas eu quero falar aqui com os humilhados, aqueles que se humilhar, não forem humilhados, mas que se humilhar. A palavra diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38, o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É o que muitas pessoas fazem quando tem um embate, quando tem uma discussão, quer ter a vantagem, quer que a sua opinião seja aceita, quer se impor com arrogância, com prepotência. Mas Jesus ensina aqui, mas eu digo no versículo 39, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amém? Aqui a Bíblia está falando que sobre se humilhar. Muitas vezes em casa, nos relacionamentos com a família, no trabalho, no trânsito. Existem os embates, existem os conflitos, mas nós servimos ao Senhor. Nós temos que saber que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Inclusive, se humilhar, para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando esses embates acontecem, não que nós vamos ser pessoa frouxa, como alguns dizem, ou fraco, não. Nós estaremos mostrando que nós somos fortes no Senhor, porque nós estamos em busca da paz. A paz igual a situação. Se é algo, primordialmente, que não me tire da presença do Senhor, se é algo que eu possa fazer, por que não fazer? Aquilo que me tira da presença do Senhor, aquilo que me coloca em pecado, isso nunca nós devemos fazer. Por isso mesmo Paulo muitas vezes foi preso. Também Pedro, Silas, todos foram presos por desobedecerem à lei para que não ofendessem o nome do Senhor, não andassem em pecado. Mas se te é imposto, seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, algo que você possa fazer, mas você simplesmente vai se sentir humilhado, se isso vai trazer paz, você declare: eu farei. Se você quer, eu farei, mas eu faço para a honra e glória do Senhor. Não se humilhe ao homem, mas se humilhe diante ao Senhor. Saiba que o Senhor a quem você serve, aquele que morreu por você na cruz, está lá de cima, vendo tudo o que está acontecendo na sua vida, vendo tudo que você está fazendo em prol da paz, para que mantenha os relacionamentos em paz. Não somos nós que iremos julgar as causas, mas nós temos um Deus que é julgador. O livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz que, portanto, se algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, e se alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição em compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cuidado,
cada um não somente dos próprios interesses, perdão, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Versículo 7. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus. Todo joelho se dobre, e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele se humilhou. Jesus Cristo, ele em obediência ao Pai, ele não se exaltou como Deus, ele não se impôs como Deus, mas para cumprir aquilo que o Senhor ordenou, em humildade, ele foi humilhado. Mas ele não se sentiu humilhado pelo homem, ele se posicionou diante de Deus, sendo humilde ao Senhor. E o nome dele foi exaltado, e foi honrado e glorificado nos céus, na terra e debaixo da terra. Em todos os cantos, em todos os lugares, e toda língua confessará que ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dele. Amém? Então, não é ser humilhado, é se humilhar. E se fazer humilde, se colocar na presença do Senhor, se posicionar como um servo do Senhor, crendo que o seu Deus, o meu Deus que está no céu, ele irá nos abençoar, ele irá nos dar a recompensa, e é ele que vai tratar em toda causa, em toda situação, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.